Muito bem, aqui na programação da Auriverde nós estamos recebendo na nossa coluna semanal a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e já está pronta para conversar conosco na programação da Auriverde. Patrícia Rossi, seja bem-vinda, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência, que agora também é telespectador, né? Boa tarde à nossa audiência, os nossos internautas. É um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês todas as terças-feiras. O nosso tema hoje é: ser a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo é bom ou ruim? É isso mesmo, Paty, que nós vamos tratar hoje? É uma provocação, né, Léo? Que provocação, hein? Nós estamos chegando no final do ano, né? E na maioria das vezes as pessoas começam a fazer planos para o próximo ano, para mudança de comportamento, para mudanças. Mas esse conceito é bom? É bom nós termos a média das 5 pessoas que estão mais próximas da gente? No seu ponto de vista, Léo, é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim, meu ponto de vista. Tá, me diga por quê. Porque ela te cria uma responsabilidade, uma cobrança muito grande, né? E aí acaba fazendo com que você se blinde de algumas coisas, porque você acha que aquela pessoa não vai ver com bons olhos, né? Eu digo isso porque eu sou assim. Olha que interessante. Você tem a sua razão, Léo. Uhum. Mas vamos entender de onde surgiu esse conceito, né? Antes de entrar propriamente de saber se é bom ou não. E a gente vai falar muito também de inteligência emocional, porque independente de você acreditar ser bom ou ser ruim, se você não tiver uma inteligência emocional bem desenvolvida, vai te trazer prejuízos emocionais muito grandes. Então, vamos lá. Esse é um conceito de Emmanuel James Rohn, ou conhecido, propriamente dito, só como James Rohn. Ele era um norte-americano, empreendedor, autor e palestrante, Léo. E ele também foi o mentor do criador, do fundador internacional da Herbalife. Olha que interessante. E mentorou também um coach life, né, que é um coach de estratégia de vida muito conhecido, que trouxe essa estratégia do coach, né, que ficou mais conhecida, que é o Tony Robbins. Então, esse autor, né, esse criador desse conceito, que na realidade não era um conceito, era uma das grandes frases de efeito que ele trazia durante as palestras motivacionais dele, que acabou se tornando um conceito. Era uma frase que virou um conceito. Segundo esse autor, né, o James Rohn, ele dizia o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente se relaciona constantemente. E tem 2 linhas de estudo que nós vamos abordar. Por isso que eu falo muito da questão da inteligência emocional. A primeira linha, existe uma linha de estudo que diz que esse conceito era um conceito mais provocativo, para que as pessoas entendessem como elas estavam se relacionando, como eram os seus comportamentos em relação ao dia a dia. E outra linha de estudo dizia que não, para você ter sucesso, você teria que se relacionar com as pessoas, as 5 pessoas que estão vivendo a vida que você gostaria de viver, seja profissionalmente, seja emocionalmente ou financeiramente. Então, era uma forma de modelar. Eu, particularmente, acredito, né, nessa primeira linha de estudo que faz uma provocação ao seu comportamento. E agora, por que eu falo dessa questão da inteligência emocional, Léo? É bom? É bom. Vamos entender se é bom. Se eu escolho 5 pessoas influentes que estão vivendo a vida que eu gostaria de viver e que ainda não estou, e começo a me relacionar com ela, a estar cada vez mais próxima, a estar no convívio dela, e começo a perceber que essas pessoas já têm coisas que eu ainda não tenho, já vivem a vida que eu ainda não vivo, isso pode me trazer um prejuízo emocional muito grande. Dependendo do perfil que eu tenho, e se eu não tenho uma inteligência emocional, o que pode começar a acontecer? Eu posso começar a não valorizar o que eu tenho, eu posso começar a me sentir um fracassado, eu posso me perder nessa jornada,
Eu posso ser considerada a pessoa medíocre do grupo, né? Então, tem vários aspectos aí que você precisa realmente levar em conta e entender se você tem realmente inteligência emocional para viver aquela pressão psicológica convivendo no meio dessas pessoas. Porque você vai ter ali situações onde vão conversar sobre férias que você ainda não fez, né? E que talvez você não faça, porque não é o fato de você estar convivendo com essa média, ser a média dessas 5 pessoas, que você vai ter aí tudo que eles têm. De repente, você não tem a formação que você precisa, de repente, você não desenvolveu a tua empresa como você precisaria, então você precisa ter uma estratégia, uma inteligência emocional para entender o processo que você está vivendo, ter um planejamento muito bem alicerçado e seguir uma métrica muito bem elaborada. Caso contrário, você corre o risco aí de se perder no meio do caminho, se tornar uma pessoa depressiva, uma pessoa que não valoriza o que tem. Agora, por outro lado, tem a questão seguinte, você está disposto a fazer tudo o que é necessário para você atingir os objetivos que as pessoas atingiram? Você conhece essas pessoas como você precisaria conhecer? O comportamento e as condutas dessas pessoas estão alinhados ao teu comportamento ou à tua essência? Você precisa também ter essa clareza, porque o que acontece? Quando a pessoa começa a montar essa estratégia e começa a caminhar com essas pessoas que são a média das pessoas que ela gostaria de ser, o que pode acontecer? Você pode também de repente, aí, se deparar com situações que vai ser desconfortável para você, né? De repente, você pode se deparar com situações de que a pessoa ou as pessoas, elas não estão vivendo tão integramente como você acreditava que elas viviam. E aí, realmente, você vai corromper a sua essência para atingir os seus objetivos, ou você vai continuar a sua jornada, a sua caminhada, sendo feliz com aquilo que você tem e montando uma estratégia de crescimento baseada nas suas possibilidades. Então, você observa que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do seu nível de estratégia e dependendo da tua inteligência emocional. Se você for uma pessoa que tem uma inteligência emocional fortalecida, você pode fazer essa jornada de forma muito produtiva, a ponto de você chegar num estágio dessa jornada e você falar, não, eu cheguei até aqui esperando atingir um objetivo ou esperando ter algo que hoje eu tenho e para mim não faz sentido, e está tudo bem. Mas você precisa ter essa clareza. Então, pode ser bom, como pode ser ruim, dependendo do nível que você tem, do conhecimento, do seu autoconhecimento e da sua inteligência emocional. Agora, eu inverto a pergunta para você, Paty. Em seu ponto de vista, é bom ou ruim ser a média das 5 pessoas com quem passamos a maior parte do tempo? Depende, Léo. Tem situações que é muito bom. É muito produtivo, porque o que acontece? À medida que você vai mudando os seus comportamentos, à medida que você vai evoluindo no teu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, você vai buscar pessoas que elas estão mais alinhadas àquilo que você pensa, da forma com que você age, da forma que você tem de visão de mundo. Então, você sempre vai estar buscando pessoas para você modelar. E eu acho isso perfeito, porque quando você modela alguém, você tem um caminho mais assertivo. Você não precisa errar com os teus erros. Você pode aprender com os erros dos outros. Eu tenho uma empresa, eu não preciso falir a minha empresa para mim saber que eu posso errar em determinadas situações. Eu posso modelar pessoas, propriamente dita, no caso desse autor que eu trouxe, né? Que ele faliu diversas empresas, então ele teve uma vida muito humilde, muito miserável, vamos dizer assim. Aos 30 anos, ele se tornou uma pessoa
rica, aos 33 anos ele faliu e depois assim ele foi construindo uma vida um pouco mais sólida e foi aprendendo com os seus erros e ensinando as outras pessoas a ser mais assertivo, ensinando o caminho correto a seguir. Então, quando você modela uma pessoa, você tem essa possibilidade de aprender com os erros dos outros. Então, eu acho interessante, Léo. Eu sinceramente, eu acho um conceito bastante interessante. Eu só não me deixo levar pela vaidade das pessoas. Então, porque o que acontece? À medida que você vai evoluindo, que você vai construindo, que você vai se tornando uma autoridade, ou numa profissão, ou num assunto que você domina, ou numa empresa que você está trabalhando, o que acontece? Você corre o risco de se tornar uma pessoa muito vaidosa. E quando você se torna uma pessoa vaidosa, tem um ditado que diz o seguinte, que a vaidade precede a queda, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, Paty, você acredita que a maioria das pessoas elas têm essa clareza em relação à influência que recebem das pessoas mais próximas ou não? É por isso a provocação, Léo, porque na maioria das vezes nós não temos essa consciência, né? Se nós buscarmos a primeira influência que nós recebemos, quem seriam essas 5 primeiras pessoas que a gente recebe essa influência? Nós recebemos a influência dos nossos pais, mediante a educação que nós recebemos a influência dos nossos avós, depois dos nossos professores e dos nossos amigos. E nós começamos a repetir os padrões das pessoas que nós gostamos e do ambiente onde nós estamos sendo influenciados. Então, na maioria das vezes, a gente não tem essa consciência. Por isso, essa provocação. Eu tenho que ter a consciência de estar sendo influenciada pelas essas pessoas e tomar a decisão de forma consciente de modelar ou não. É por isso que é interessante o conceito. Vamos colocar assim, você está numa empresa, você está ali no meio de 5 pessoas muito influentes. Você vai avaliar o comportamento de cada uma dessas pessoas e você vai modelar aquilo que te interessa. E a gente aprende muito observando, Léo. Principalmente quando você resolve modelar atitudes da pessoa que você não deve ter. E quando você faz isso de forma muito consciente, se torna um grande aprendizado. O problema é que, na maioria das vezes, nós somos influenciados sem perceber. E você quer um exemplo disso? Hoje a gente vive 2 vertentes só. 2 vertentes, vamos colocar direita e esquerda, certo ou errado. Então, é assim, as pessoas falam, aí eu gosto de azul. Aí vem um grupo de pessoas que vai debater que o azul não é bom. E aí perguntam para você. Aí se tem um grupo de pessoas dizendo que o azul não é bom, se você chegar e falar assim, não, mas eu particularmente eu não tenho nada contra azul, eu gosto do verde. Você foi na contramão de tudo aquilo que está sendo falado, você é automaticamente excluído, porque você tem um pensamento diferente daquele que está sendo apresentado. E as pessoas, elas não querem debater, elas não querem ouvir. Então, não, nós estamos falando que o azul é bom, o azul é ruim. Não, nós não estamos debatendo se você gosta do verde, então automaticamente você é excluído. Você é excluído se você gosta do azul, você é excluído se você não gosta, e se você tem uma percepção diferente, automaticamente você já se torna uma pessoa que não é para estar naquele grupo. Agora, Paty, para a gente encerrar a nossa conversa, o que nós devemos fazer para não repetir comportamentos ou padrões que não aprovamos ou julgamos inadequados para a nossa vida? Observar, Léo. Observar se, mesmo você julgando que os padrões de comportamentos são inadequados para a tua vida, se você não está repetindo isso de forma involuntária. É por isso que nós temos que observar, nós temos que ter o nosso autoconhecimento e desenvolver a autopercepção e a autoavaliação. Nós precisamos o tempo inteiro observar isso. E quando você observa em alguém um comportamento que você não gosta, você pode ter certeza que você está repetindo aquele comportamento, aquele padrão. Porque a gente só enxerga no outro aquilo que a gente conhece.
Quando a gente não conhece, a gente não consegue identificar e aquilo não incomoda. Então, se você identificou no outro algo que está te incomodando, é um comportamento, é um padrão que você está repetindo, que você precisa corrigir porque te incomoda. Então, a gente aprende com esse conceito que... Como assim? Que você pode ser a média das cinco pessoas com que você mais se relaciona, desde que você queira e esteja desperto e tenha inteligência emocional para lidar com as consequências e com os conflitos que isso vai nos trazer. Maravilha. Patrícia Rossi, como encontrá-la nas redes sociais, Paty? Então vamos lá. O Instagram, Patrícia Rossi _oficial, 2 canais no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos e Aprendendo com o Senhor. E se quiser entrar em contato comigo, pode me mandar um zap. É 14 99774 0965. Patrícia Rossi, analista comportamental, volta na semana que vem aqui na programação da Auriverde. Beijo, Paty. Beijo, obrigada. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.